Bom, pesquisador, alguns nascem com a tendência, outros seguem esse caminho, né? Com tendência ou sem tendência. Se adestrando, se educando, se formando nisto. Eu, aos 8 anos de idade, comecei a ter minha atenção chamada para a areia que ficava na minha porta de casa, após o dia de chuva, no meu subúrbio lá em Realengo, Rio de Janeiro, onde eu cresci. Eu estudava aquela areia como uma criança e gostava do que eu estava vendo. Eu estudava comparando com os livros que meus pais sempre disponibilizaram muito para mim, meu pai e minha mãe, e tinha muita coisa de minerais nos livros. Então fazia comparação, eu lembro bem do estudo das granadas, mineral vermelhinho. Aos 8 anos de idade, para 9 ainda, eu li Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Então foi apontando o meu caminho para a geologia. Quando eu fiz 17 anos, aos 17 anos de idade, eu entrei para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, curso de Geologia. Formei aos 22 anos, sempre no caminho da pesquisa. Aos 22 anos eu comecei a rodar o Brasil, mas conheci o interior de São Paulo, Rio Claro, conheci Nordeste de Minas, Salto da Divisa, Almenara, conheci o sul da Bahia, o Napo, Santa Cruz Cabral, Porto Seguro, fui para Brasília, estive no norte de Goiás, atual Tocantins, no sul do Pará, e, quer dizer, eu fiz uma boa jornada aos 22 anos, que eu retornei ao Rio aos 23, aos 24 retornei à Bahia para buscar emprego, finalmente fui contratado como servidor público do Estado da Bahia, e eu fiquei num setor que era um setor que eu cuidava muito de gráficos, de trabalhos gráficos, mas eu era alocado na área de pesquisa, de integração de mapas e por aí vai. Comecei a viajar, recolher amostras. Nesse passo, em 1985 para 86, eu comecei a mapear, recolher amostras de campo, fazer análise de lâmina. Em anos, um ano eu analisei cerca de 4.000 lâminas em laboratório, lâmina de rocha. Outro ano foram 14.000 amostras que eu analisei. Então foi um passo muito grande. Tem resultados dessa época meus que aparecem no mapa geológico da Bahia ainda. Tem resultados dos trabalhos meus que aparecem no mapa geológico de Minas Gerais. Foi uma longa jornada. E em função de eu estar muito perto do pessoal de arte, de gráfica ali, eu dei vazão também a outra tendência minha, que eu sempre fui desenhar. Em 1989 eu entrei para a Universidade Federal da Bahia para o curso de artes plásticas. Fui até 1993, não concluí, faltava um ano de aulas práticas. Eu tinha concluído todas as teóricas. Faltando um ano de práticas, eu optei por História. Aí eu fiz vestibular pela mesma Universidade Federal da Bahia, para História, licenciatura e bacharelado. Podia optar, eu fui fazendo a partir de 1995, fiz os 2 cursos, fechei em 1999, mesmo ano que eu comecei a dar aula na Universidade do Estado da Bahia, no UNEB, em Senhor do Bonfim. E dei aula na UNEB até 2005, ano que, encerrado meu contrato de professor visitante, eu entrei para o mestrado em Geologia. Fui até 2009, concluí meu mestrado. Nessa trajetória, eu publiquei 2 livros bem fechados de geologia, 2 mapas de geologia, um livro sobre história da mineração na Bahia, e em 2010 eu publiquei História da Mineração, História Geológica da Bahia. Foi um longo caminho, né? E finalmente encerrei a minha carreira no Estado da Bahia no passado, 2022, com minha aposentadoria. Como geólogo, como eu disse, eu tinha já trilhado o caminho da pesquisa, que eu continuei até encerrar minha carreira, até aposentar no Estado. Na verdade, eu não encerrei, eu aposentei no Estado, eu continuo pesquisando. Em termos de história, realmente, eu aventurei pelo caminho da história do município de Salvador, da evolução de Salvador, associada à sua geologia. E quando eu passei para a UNEB, comecei a ministrar aula na UNEB, minha carreira de docente lá, eu percebi a quantidade de
material sobre o cangaço que existia. Eu comecei a coletar. Percebi que havia muita diferença entre o cangaço real que eles experimentaram e aquele que a gente conhecia, a gente conhece de televisão e por aí vai. Nessa época que eu comecei em 1999. Coloquei meus alunos para coletarem material, eles entrevistavam bastante pessoas e passavam para mim. Foi muito tranquilo isso. E eles fizeram com bastante entusiasmo. Então, o material do município de Tiúba, como Formoso, Andorinha, Jaguarari, Queimadas, eu comecei a ter bastante Uauá, muita coisa à disposição. Seguindo por aí, em 2005 eu entrei no Orkut e percebi que as pessoas não tinham acesso à maior parte desse material. Comecei a disponibilizar bastante. Percebi que também as matérias que saíram nos jornais da Bahia, o pessoal não tinha acesso praticamente. Então comecei a divulgar vários. Daí eu passei para os arquivos, arquivo público, arquivo do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, mergulhei bastante nas bibliotecas que guardavam jornais antigos e fui crescendo, sempre com a intenção de divulgar esse material. Quando deu 2014 para 2015, eu conversando com o Leone, bateu uma conversa entre a gente e eu cheguei à conclusão, junto com ele, que seria bom, seria ótimo, na verdade, seria necessário eu escrever algo sobre o cangaço. Isso, ao mesmo tempo que eu seguia com a carreira, né, de historiador, de artista plástico, fazendo coisas também, e de geólogo. Como geólogo, como eu já disse, eu tinha trabalhos publicados no Mapa Geológico de Minas, trabalhos publicados no Mapa Geológico da Bahia, tinha 2 livros de geologia publicados no Estado da Bahia, 2 mapas grandes publicados pelo Estado da Bahia, todos de coautoria, e também fiz coautoria História da Mineração na Bahia. Em 2010 eu fiz a História Geológica da Bahia, primeiro livro solo meu. E quando eu conversei com o Leone, essa conversa que a gente teve, e que concluímos que seria interessante eu seguir o caminho de eu publicar um livro, a natureza do livro não estava muito clara, mas acabou seguindo para o que vocês têm aí materializado, né? História do cangaço na Bahia. O cangaço na Bahia, em 2 volumes. Bom, eu não saberia te dizer qual área que é mais difícil, mais trabalhosa para a gente. Acho que foi eu me envolvi, claro. Eu cursei Geologia, Artes Plásticas e História, licenciatura e bacharelado. Não sei te dizer qual é a área mais difícil, qual é a mais simples. Todas são muito complexas e exigem muita leitura e imaginação, muito treino, muito treinamento, muita prática. Não se pode parar em área nenhuma. Então, realmente, tendo imaginação e perseverança, realmente empenho com essa coisa de permanecer sempre estudando, todas as áreas têm igual complexidade, igual dificuldade, e por aí vai. Realmente, tanto teórica quanto prática. Não é simples responder isso, não. Qual seria a área mais difícil para mim? Bom, praticamente todas as histórias que eu narro, que eu transmito no Cangaço na Bahia, são diferentes das outras versões, das outras visões de autores. Às vezes, um evento aparece em ordem trocada na visão deles, e eu, como eu pesquisei em jornais, em relatórios da polícia, fui a campo, entrevistei pessoas e por aí vai, em arquivos, ver documentação outra, eu realmente tenho uma visão que muitas vezes difere. Tem gente que prefere história oral, gente que prefere jornais, conversa e por aí vai. Eu prefiro montar uma edificação no qual todas essas áreas elas respondem por uma parte. E todas têm que se associar e estar integradas. Ou seja, a história oral ela não pode se afastar da documentação policial, que não pode se afastar do que está nos jornais, e não pode se afastar do que a gente vê em campo. Né? Então eles têm que compor um todo. E onde elas estão em distância, a gente tem que apontar. Então eu me preocupei sempre em buscar o máximo possível de informações, para disponibilizar a pessoa.
Ó, o que se conta é o seguinte, pá, e você, a pessoa que está lendo, montar a história na sua cabeça, sempre me preocupando de botar o númerozinho e dizer lá embaixo. Quem disse, quando disse isso, né? Aí você poder localizar a pessoa. Infelizmente, a parte de história oral, a maior parte das pessoas que eu entrevistei já faleceu. A gente não tem mais testemunhos primários na Bahia. Agora a gente tem testemunhos secundários. E mesmo estes já estão mais difíceis. Ou seja, quem ouviu de quem testemunhou. Já está difícil. Quem testemunhou mesmo já não tem mais não. É muito difícil dizer para você qual seria a maior barbárie dos cangaceiros na Bahia. Seria injusto, porque se eu vou para o número. Ali ele matou mais pessoas sem armas, vendidas, policiais, porque de repente aquela barbaridade cometida contra uma pessoa só tenha sido pior. Então esse mais bárbaro, mais malvado, mais isso, mais aquilo, eu não costumo praticar esse juízo não. Eu não entendo como válido. Eu entendo barbaridade como barbaridade, crueldade como crueldade. Eu não preciso nem explicar muito o que é crueldade, o que é barbaridade, o que é violência, o que é brutalidade, o que é moral, imoral, amoral. A gente percebe, como percebe o que é verdade e o que é mentira. Então eu prefiro ficar de fora dessa coisa de qual foi a pior barbaridade cometida por Lampião, pelos cangaceiros na Bahia. Houve várias. Eu não me considero o juiz para esse tema, não. Que dizer qual foi a pior barbaridade. Não passa longe de mim ser o grande julgador. Tem algumas na minha cabeça, na memória, mas eu prefiro nem citá-las. Foram muitas brutalidades. Quem quiser tem à disposição nos livros, né? Cangaço na Bahia. Eu listei todas as que eu li, consegui ter acesso a elas. Coletei de entrevistas, de documentação da polícia e por aí vai. Mas realmente dizer qual foi a pior, não me sinto capaz não. As volantes, eu não diria as volantes, eu diria alguns volantes. Os cangaceiros não, os cangaceiros agiam realmente como bando, como um grupo integrado. As volantes não, elas eram mais partidas que os cangaceiros, por incrível que pareça. Teve volantes que eu não consegui localizar um delito, fica só na voz de alguns, como Zé Rufino, como Arsênio, como Odonel. Agora teve policiais que eu vi delitos, como Dourado, né? Moitinho Dourado, como Maria Campo de Menezes, como Liberato de Carvalho, como o Valdemar Lopes. Tem vários. Então você tem tanto do aspecto policiais cometendo crimes, quanto não cometendo crimes. E esse termo também, volante, é muito amplo. Volante eram os que se deslocavam, tinha aqueles que ficavam mais fixos. Por exemplo, eu não considero o Moitinho Dourado um volante, ele era no máximo semi-volante. Ele saía quando os cangaceiros se aproximavam, dava aquela volta em torno, mas ele não era especificamente volante. Zé Rufino era volante. Odonel, por muito tempo, foi volante. Arsênio, algum tempo, foi volante. Manuel Campos de Menezes, algum tempo, foi volante. Tempo expressivo, mas não era sempre. Então, também, qual foi o mais brutal? Eles cometeram vários erros, vários deles. O principal é cometer crime, né? É avesso do que se espera de um policial. Um policial comete crime, talvez seja, talvez não. Eu considero o policial que comete crime muito pior do que um bandido cometendo crime. Até o mesmo crime cometido por policiais e bandidos, para o policial, para mim, é agravante. Ser policial não pode, não cabe no policial o crime. Mas, realmente, qual foi o pior crime cometido por um volante na Bahia? Fica difícil, porque, vamos lá, execução de prisioneiros. Era uma coisa que eles faziam tranquilamente. Execução de feridos em campo, também faziam tranquilamente. Sem problema, sem hesitação, e encaravam como normal. Decapitação de cadáveres, isso é violação. Está no Código Penal da época também. A morte de prisioneiros, execução de
de, de feridos, corte de cabeça, tudo isso era crime na época. Mas eles naturalizaram. E não eram só os policiais no combate ao cadastro, era generalizado isso. Assim como ficar com os bens das pessoas, isso é um crime. Né? É um crime esse negócio. Vários outros crimes foram cometidos por policiais. Mas não cabe a mim também julgar qual teria sido o pior. Bom, na área de restauração eu não diria, mas na área de retificação e colorização, aí sim, tem uma certa relevância o trabalho que eu fiz. Acabou chamando atenção, né, para algo que vários autores já chamavam atenção, mas geralmente não tinha aquele apelo. Aí você olhar, ver a imagem colorizada, é diferente. Então, poucos de nós começamos a colorizar, mais ou menos na mesma época. Eu acho que eu fui o primeiro que chegou e colocou na internet e disse, olha, aqui, eu mostrei uma imagem, foi Jararaca, morto, ou quer dizer, ferido, lá em Mossoró, e a partir daí as pessoas, eu coloquei como se fosse, olha, dá para a gente trabalhar com isso. E a partir daí eu dei uma certa subida no tipo de trabalho. Cada um foi por sua via, e eu sempre procurei chamar atenção para o tema, né? Para a beleza que convivia com a brutalidade da época. Inclusive as pessoas falam, eu prefiro o original. Eu falo, e costumo falar também, por isso que eu estou colorindo. O original não era preto e branco, era colorido. E as pessoas ficam naturalizando preto e branco, que era o limite da época. E tem sua beleza, claro. Mas o original era colorido, claro. Bom, se Lampião morreu antigo, isso não é pergunta. Eu simplesmente me recuso a trabalhar com esse tema. Isso é uma pantomima, isso é uma falta de respeito com a história, é uma brincadeira e realmente eu me recuso de debater esse tipo de coisa. Não aceito conversar sobre o tema. Se Lampião morreu antigo. Recuso conversar sobre isso, sinceramente. Não dá para papear sobre isso não. Bom, eu agradeço muito realmente a todos e todas que, de uma certa maneira, me estimularam, apoiando, criticando positivamente ou negativamente, atacando. Todos têm igual importância no meu trabalho, na busca pela verdade, no fique esperto, no vá em frente, no tenha cuidado e por aí vai. Seria muito ruim eu citar nomes. A gente sempre vai esquecer alguém, vai colocar na ordem que não é possível refazer. Então eu tenho muitas pessoas às quais eu devo, com certeza, os resultados que eu obtive. Tudo de bom que eu tenho vem de muito esforço, de pessoas que às vezes não estão nem ligadas aqui ao cangaço, né? Estão ligadas à minha carreira profissional, à minha formação, desde criança. Então, a essas todas eu agradeço. E ainda tem muitas pessoas muito importantes no estado da Bahia e no restante do Brasil, nos demais estados, que realmente merecem meu agradecimento muito especial e igual a todos, amigos, os inimigos, que também todo mundo tem, aliados, adversários, críticos positivos, críticos negativos, todos igualmente importantes para mim. Igualmente mesmo. Um abraço a todos e todas. Todas e todos. Um meu grande abraço.